E aí, pessoal, tudo certinho? Então, conforme eu prometi para vocês, tô aqui para falar um pouquinho sobre o que faltou na última aula, que era a divisão meiose. E só relembrando ali para vocês entenderem um pouquinho, quando nós estamos falando de divisão celular, é o que está acontecendo no nosso corpo a todo momento. Mitose, que eu expliquei para vocês semana passada, então é a divisão que acontece nas nossas células somáticas, é as células que nós temos no nosso corpo todo, tá? Com algumas exceções, todas elas fazem mitose. Essa parte da meiose que nós vamos aprender hoje, elas são responsáveis pela divisão, então, das nossas células gaméticas. Quais são essas células gaméticas? As células gaméticas são óvulo e espermatozoide, certo? Então, hoje a gente vai aprender como que as nossas células gaméticas, o nosso óvulo e o nosso espermatozoide fazem para se dividir. Lembrando que, claro, que nós mulheres já nascemos com esses óvulos e esses óvulos são esse número X que nós vamos sempre, uma vez por mês, eliminando eles, né, por uma estrutura básica aí de reprodução. Às vezes sai um, às vezes sai mais, né, no caso de gêmeos bivitelinos, mas nós temos esse número. No caso dos homens, na origem desses espermatozoides, então, todo momento, quando o homem assim quiser, né, ele vai estar preparado, então, para produzir, claro, a partir da puberdade, né, ele vai estar preparado, então, para produzir esses espermatozoides. E como esses espermatozoides e esses óvulos, eles são produzidos? Eles são produzidos pela meiose, tá? Meio. Então, assim, quando a gente está falando de mitose, nós estamos falando de multiplicação. Mitose, multiplicação, tá? Nós estamos multiplicando o número de células. Como eu falei para vocês na aula passada, nós precisamos regenerar, nós precisamos algum ferimento, nós precisamos o crescimento da nossa pele, é tudo mitose, tá? Tudo mitose. A regeneração de algum tecido que possa ser regenerado, tudo isso vai ser mitose. Quando eu estou falando, então, de meiose, nós estamos falando de divisão, nós estamos dividindo o número de cromossomos ao meio, à metade. Por quê? Porque no óvulo e no espermatozoide nós temos a metade do número de cromossomos. Por quê? Porque quando nós unimos um óvulo e um espermatozoide, nós vamos gerar uma vida, tá? Então, o óvulo, ele é uma célula N, ou seja, com a metade do número de cromossomos que nós temos quanto? Já falei para vocês na aula passada, nós temos 46 cromossomos. Então, aqui nós vamos ter 23 cromossomos. E aqui a gente tem 23. Por que eu represento com a letra N? Porque eu estou falando, no caso aqui, do ser humano. Mas se eu estivesse falando de uma mosca, se eu estivesse falando de um coelho, se eu estivesse falando do suíno, se eu estivesse falando de um bovino, né? Ali vai variar o número de cromossomos. Então, a gente exemplifica com a letra N, tá? A união de um óvulo e de um espermatozoide vai originar um embrião, né? Que depois vai se desenvolver, vai formar o zigoto, né? Toda aquela célula do cloroplasto que a gente vai ver ainda, tá? Mas vai gerar um embrião, que somos nós, que vai se desenvolver, a gente vem de um desenvolvimento direto, do jeito que nós somos originados, a gente vai só crescer, formando uma célula, então, 2N. O embrião vai ser 2N, que somos nós, tá? Então, se aqui nós somos 2Ns, nós temos quanto? 46 cromossomos. 23 estão no espermatozoide e 23 estão no óvulo, certo? Por isso que é meiose, porque de um ser, eu, que sou 46, tenho 46 cromossomos, eu vou produzir células que são 2N, tá? Que eu vou multiplicar e vou fazer toda a característica do meu corpo. Mas o meu óvulo, eu vou estar produzindo uma célula que tem a metade dos cromossomos que eu tenho, ou seja, ela tem 23 cromossomos.
Por isso que é meiose, dividir ao meio. Se eu tenho 46, eu vou produzir uma célula que tem somente 23 cromossomos, tá? Então, assim, ó, gente, na parte da meiose, nós temos duas fases. A primeira fase, ela é reducional, ou seja, ela reduz a metade, né? E depois eu tenho uma fase 2 que ela é equacional, que ela multiplica. No caso da mitose que eu falei para vocês semana passada, a mitose ela é equacional, tá? Ela sempre vai ser equacional porque ela sempre vai multiplicar. De uma forma duas, certo? Então aqui eu vou ter uma célula, tá? Ela vai se reduzir à metade, ela é 23, 46 cromossomos, ela vai se tornar 23 e depois ela vai originar 4 células no final. Vocês já vão ver como é que vai funcionar, tá? Então, na meiose nós temos a formação de 4 células filhas com a metade do número de cromossomos, como eu falei para vocês aqui. Eu tenho a origem de 4 células filhas, mas todas elas com a metade do número de cromossomos, que eu já expliquei para vocês por quê, certo? E a meiose, essa fase 1 aqui, reducional, ela é chamada de meiose 1, tá? E essa fase aqui, que é a fase 2, que é equacional, ela é chamada de meiose 2. Essa meiose 2 aqui, ela é similar à mitose, que vocês já viram semana passada, tá? Então agora aqui a prof vai mostrar para vocês como que acontece cada uma dessas fases aqui. Vocês lembram? Então aqui começando com a meiose 1, que é uma fase reducional. Então aqui na meiose 1, o que que acontece? Nós temos a intérfase, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1, que sumiu do quadro. Que tá lá no fundo. Deixa eu tentar virar aqui pra gente fazer agora, porque o que interessa tá aqui, tá? Então, percebam que são as mesmas fases que nós temos na mitose. Intérfase, prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Lembrando que para cá é divisão e essa parte da intérfase aqui, ela antecede a divisão, tá? Só que nós estamos falando da meiose 1. Então, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Lembrando que essa aqui ela é parte de reducional. Então, aqui na intérfase, nós temos aqui aquelas fases que a gente viu na outra vez. Quais eram essas fases? G1, AS e a G2. Mesma coisa que nós tínhamos na mitose, nós vamos ter aqui na meiose, tá? Nessa parte aqui, o que vai diferenciar? Nessa parte aqui da fase S, nós vamos ter a duplicação. Então, eu vou colocar aqui para vocês como é que funciona. Aqui eu vou colocar um círculo, tá? Não vou colocar os 46 cromossomos, eu vou colocar somente 4 aqui para a gente ter uma ideia de como é que funciona, tá? Então, aqui são os 46 cromossomos que nós temos. Cada um com a sua função, cada um tem os seus genes, né? Então, vamos supor aqui que eu estou colocando 4 para exemplificar, mas se eu usasse o nosso, teria 46 risquinhos aqui. Todo mundo entendeu, certo? Então, nessa fase S aqui vai acontecer o quê? A duplicação. Como que vai ser a duplicação? Eu vou colocar aqui do ladinho para vocês entenderem. O problema é que meu quadro vai ficar muito pequeno. Eu acho que eu vou colocar fase por fase para ser melhor, tá? Esse aqui é o outro. Esse é o outro. E esse é o outro. Então, aqui a gente tem um azul, um vermelho, um verde e um preto, tá? O que vai acontecer na fase de duplicação do cromossomo? Tá? Ele vai gerar uma cromátide irmã, ele duplica. Então, aqui que era um só, ele torna 2. Aqui que era um só, ele torna 2.
Tá horrível. Isso dá pra ver direito. Não, tá bem horrível mesmo. Mas eu só tenho esses. Aqui ele se torna 2, tá vendo? Ó, é só porque ele duplica o material genético, ó, tá vendo? E aqui ele fica 2. Então ele era um só, ele simplesmente duplicou e a gente coloca aqui em formato de X porque é realmente assim que ele se encontra, né? Que a gente consegue ver quando eles fazem essa parte da microscopia, né, eletrônica. Então assim que você encontra ele, ó, era um só, ele simplesmente duplicou. Ele continua sendo ele com as mesmas características, idêntico, só duplica, como se criasse um clonezinho dele, tá? Então ele fica essa fase aqui, que é a fase de duplicação do cromossomo. Cada um desses aqui, ó, por exemplo, esse aqui, eu vou colocar aqui, que ele é o cromossomo Azão, tá? Esse aqui vai ser o cromossomo Azinho, esse aqui vai ser Bzão e esse aqui vai ser Bzinho. A terceira série vocês vão ver bastante isso, tá? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho e assim por diante, tá? Então aqui ele continua sendo azão, ó. Aqui ele vai ser azão, azão porque ele é igual. Aqui ele vai ser azinho e azinho porque ele só duplicou. Aqui ele vai ser bezão, bezão e aqui ele vai ser bezinho, bezinho. Só porque ele duplicou, ele continua sendo a mesma característica, tá? Então isso é a duplicação do cromossomo. Lembrem que nós, quando acontece isso, então, nós temos 46 cromossomos, todos esses 46 cromossomos eles vão ser duplicados. Por isso que ele fica bem condensado e fica numa forma que você consegue visualizar no microscópio. Porque senão você conseguiria mal a pena enxergar o centrosomo, que é essa partezinha que une, tá? A parte de cima com a parte de baixo, então, aqui, ó, certo? Você só consegue ver eles porque eles estão nessa parte de duplicação, senão você não consegue enxergar. Ele está mais assim, sem duplicar, tá? Então, agora eu vou passar aqui na parte da prófase 1. Então, aqui é intérfase. E na prófase 1, então é a mesma coisa que a gente estava vendo lá na mitose. Na prófase 1, nós vamos ter os cromossomos aqui, como eu já coloquei para vocês. A diferença é que na prófase 1 já vai começar a ter, meu Jesus, na prófase 1 já vai começar a ter a formação dos fusos, aqui, tá? E o desaparecimento dessa carioteca aqui, ó, desaparece aqui. É claro que eu estou colocando aqui sempre dentro de um círculo para ser mais fácil para vocês entenderem que isso aqui está acontecendo dentro do núcleo. Mas nesse momento onde está acontecendo a duplicação, especificamente aqui na prófase, essa membrana que delimita o núcleo, ela não existe, ela deixa de existir por algum momento, tá? Aí depois ela ressurge, tá? Então a prófase 1, a carioteca ela some. Carioteca some. Surgem os fusos. A função dos fusos vai ser, então, puxar esses cromossomos depois, tá? Aí, deixa eu ver se vai aparecer aqui, eu vou colocar aqui do ladinho agora. Depois da prófase, nós temos aqui, prometo a Ana telefonar. Então, depois da prófase, nós temos a metáfase. As regrinhas que nós temos lá na mitose, vocês vão ter aqui para lembrar. Opa! Metáfase 1 também, tá? Na metáfase 1 é bem interessante, porque na metáfase 1, eu tô aqui na escola, tá? Tô usando o ambiente da escola municipal aqui para fazer o vídeo para vocês. Então, aqui na metáfase 1, o que acontece? Metáfase, lembra que eu falava que os cromossomos eles vão para a metade, né? Exatamente na metade da célula. Então aqui, antes, lá na mitose, lembram que eles ficavam assim alinhados dessa forma, né? Aqui na meiose, ele não se alinha dessa forma. Ele vai se alinhar
lado a lado com o cromossomo homólogo dele, tá? Com o cromossomo homólogo. Tem algumas coisinhas que a gente vai aprender, tá? Mas eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Quando eu tô falando aqui desse, eu posso trazer, eu vou trazer ele aqui para baixo, deixa eu pegar o azul que fica melhor. Deixa eu pegar esse. Vou pegar esse aqui só para exemplificar, tá? Tô trazendo ele aqui para baixo para explicar para vocês o que que acontece. Se eu consigo abaixar um pouquinho. Não, eu vou trazer aqui, tá? Então, o que que acontece aqui? Esse aqui é esse aqui, tô desenhando, certo? Ele é Bzinho e Bzinho. Ele era um cromossomo, que é esse aqui, tá vendo? Esse aqui, que ele simplesmente se duplicou. Então, se ele era Bzinho, ele continua sendo Bzinho, estão vendo? Aí ele virou esse Xzinho aqui, porque esse aqui duplicou e virou outro. O nome desse aqui e desse aqui são cromátides. Deixa eu ver aqui. Cromátides irmãs, tá? Cromátides irmãs, por quê? Porque elas são irmãs, ele simplesmente duplicou, foi um nome bonitinho que acharam para dar, tá? É um cromossomo que se duplicou e essa cromátide, ela é irmã dessa. Irmã o quê? Gêmea, né, gente? Porque elas são idênticas, tá? Então, cromátides irmã. Quando a gente tá falando do xizinho, esse é a cromátide irmã dessa aqui, beleza? Aqui, ó, quando eu tô falando da metáfase, tá? Quando eu tô falando da metáfase, esses cromossomos aqui, eles vão ir para metade da célula. Aqui a prof já acabou desenhando tudo na metade, mas eles não estão assim, eles estão todos bagunçados aqui dentro, tá? Claro que aqui colocando 4 ficou fácil. Agora pense 46 aqui dentro, tá? Então vamos colocar agora de uma forma que eles vão ficar bem alinhadinhos, bonitinhos. Então eles vão ficar na metáfase, eles ficam bem certinho na metade. Bem certinho na metade, tá? Metade pra cá. Ixi, se foi meu pincel. Eu vou fazer de uma forma diferente aqui pra distinguir eles, tá? Vou fazer ele assim. Porque o meu vermelho, ele não tá legal. Já fica diferente, né? Já dá pra ver bem. Tá. Então, assim, eles ficam bem certinhos, alinhadinhos, tá? Esse aqui, vamos supor que agora a prof já desenhou, mas vamos colocar aqui um tá assim, outro tá... Esse aqui tá assim, aqui em cima, tá? Vamos colocar dessa forma, então. Aqui eles não estão alinhados. Na metáfase, eles ficam bem certinho na metade. Os fusos estão trabalhando para puxar eles, tá? O fuso que foi originado aqui na prófase 1, eles estão trabalhando para puxar eles. E na metáfase 1 vai acontecer isso, tá? Eles vão se localizar na metade. Aí, nós temos uma outra fase, que é a anáfase. Prometo a Ana. O que acontecia aqui na anáfase? Na anáfase, nós tínhamos, então, a separação, certo? Então, aqui, quando eles separam... Deixa eu só arrumar aqui um negócio. Então, assim, gente, a prof esqueceu de dizer um negócio aqui, ó, que é bem interessante vocês saberem. A professora colocou todas as letrinhas aqui, certo? Explicou para vocês que essa aqui é a cromátide irmã dessa aqui, certo? Então, aqui eu não vou ficar sempre colocando aqui azão, aqui vai ser uma azinhazinha, a professora mudou o estilo aqui de colocar, bezão e bezinho. Essa cromátide é irmã dessa, essa cromátide é irmã dessa, essa cromátide é irmã dessa e por diante, tá? Quando aqui nós chegamos na metáfase, que vão na metade, tá? O que vai acontecer? O cromossomo homólogo, ele fica do lado do outro. Os cromossomos homólogos
pareiam-se, ou seja, ficam lado a lado. Então, o que que é homólogo? Homo vem de igual, homo vem de igual, certo? Então, se esse aqui é azão, e esse aqui é o azinho, eles são homólogos, porque eles têm as mesmas letrinhas, tá? Eles têm as mesmas letrinhas. Esse aqui que é bezão, ele vai ficar pareado com o bezinho, ou seja, do lado, né, do bezinho, mais próximo. Azão, pareia-se com azinho, bezão, pareia-se com bezinho. Tá na metáfase, então eles estão na metade. Na anáfase, separa, então, tá? Lembram que separa, cada um vai para um lado. Então, aqui fica o azão. Aqui vai ficar o bezinho. Aqui vai ficar, nessa ponta, o bezão. E aqui em cima, bem na pontinha, o azinho, tá? Então, aqui na anáfase, o que que acontece na anáfase? Lembra que o N tá separando o A e o outro A? Então, na anáfase, acontece a separação dos cromossomos homólogos. Vamos colocar aqui, separação dos homólogos. Então, aqui na metáfase, eles pareiam-se, ficam um do ladinho do outro. Na anáfase, eles separam, tá? N separa os dois A. Então, na anáfase, separa os cromossomos homólogos. Quem que é homólogo? O azão com o azinho, eles são homólogos, é a mesma letrinha, ó, tá vendo? Bezão com bezinho, eles são a mesma letrinha, tá joia? Um cromossomo homólogo. Isso é um cromossomo e isso é outro cromossomo. Por que que eles são homólogos? Porque é a mesma letrinha, tá? Eles têm os mesmos genes para as mesmas características. E aqui, nós estamos falando de cromátides, que daí é uma cromátide irmã da outra, que nós estamos falando de a cromátide, ela tá dentro do mesmo cromossomo, tá? Não vão confundir. Aí, na telófase, para acabar, telófase, também tem acentinho. Na telófase, então, o que vai acontecer? Vai originar duas células. Aqui vai ficar esse, com esse aqui. E aqui vai ficar esse, com esse aqui. Tá? Então, aqui vai ficar azão, bezão, azinho e bezinho, tá? Percebam que ela vai reduzir a metade. Como assim reduzir a metade? Aqui, nós começamos, aqui na prófase 1, com uma célula com 1, 2, 3, 4, certo? Cromossomos. Nós chegamos na telófase com uma célula com 2, 1, 2. E outra célula com 2, 1, 2. Então, por isso que ela é reducional, que tá aqui, ó, né? Ela é reducional porque ela reduz a metade. Na prófase 1, nós estávamos com 4 cromossomos, agora nós estamos com 2 cromossomos, 2 células com 2 cromossomos, tá bom? Certinho? Então, agora eu vou apagar aqui, saindo dessa parte da meiose 1, tá? Nós vamos nos encaminhar para para a meiose 2. Pessoal, então, voltando aqui, nós tínhamos ali no outro quadro que nós formamos, então, uma célula aqui, duas células, né? Uma com azão, opa, vou fazer da mesma cor, por enquanto, bezão, e a outra ficou com azinho e bezinho,
certo? Isso lá na meiose 1. Agora, isso se encaminha para a meiose 2, que é outra fase que ela é equacional, que eu falei para vocês antes, tá? Ela é equacional. Então, o que vai acontecer? Aqui é a meiose 1, aqui na meiose 2 acontecem novamente todas as mesmas fases de antes. Prófase 1, aliás 2, né? Prófase 2, metáfase 2, a anáfase 2, e depois lá no fundo eu coloco a telófase 2 para vocês entenderem como é que vai acontecer, tá? Então aqui na prófase 2, o que vai acontecer? Na prófase 2, aparecimento dos fusos, né? Aparecimento dos fusos, que a gente já sabe, eu não vou escrever porque vocês já estão ligados, tá? Aparecimento dos fusos, e esses cromossomos que vieram lá da meiose 1 vão estar por aqui, tá? Então, X, Azão, e X, Bzão. Você vai pegar certo. Você vai usar aqui? Tô usando. Então tá bom, eu vou achar pra sala. Pega as vezes, pega meu filho. Pega ali, canetinha, coisa. Depois, gente. Mas não. Hasta na aula. Deixa eu lembrando que eu parei. Tá, então aqui tem esses cromossomos estão na meiose 2, tá? Na prófase, os cromossomos vão estar desse jeito aqui. Aqui também vai estar largadão lá no meio, né? A formação dos fusos, desaparecimento da carioteca, tudo que você já sabe, tá? Desaparecimento aqui. Aí na metáfase, o que vai acontecer? Esses cromossomos na meiose 2 vão se comportar da mesma forma que eles se comportam lá na mitose, tá? Então lá na mitose, onde que iam os cromossomos? Eles ficavam do lado a lado com os homólogos ou eles ficavam simplesmente no meio? Eles ficavam no meio, né? Então aqui a gente vai jogar eles aqui no meio. Lembre que eu tô colocando essas letras aqui só para exemplificar, tá? E aqui, o Azinho, e o Bzinho, tá? Então, na metáfase, eles estão na metade, o fuso está puxando eles. Quando o fuso começa a puxar eles, nós vamos aqui para a anáfase. Então, lembrem lá da mitose, que esse Vzinho da perninha aqui, ou seja, uma das cromátides vem para cá. Então, esse aqui, que é o A, vem para cá. O outro Azão vem para cá. Estão ligados? Estão conseguindo pegar? Do Bzão, o Bzão vem para cá. E o outro Bzão vem para cá. Da mesma forma, outra, né, que foram geradas essas duas. Essa aqui, então, um Azinho vem para cá, o outro Azinho, que é outra cromátide, vem para cá. O Bzinho vem para cá, que é essa parte aqui, né? E essa outra parte aqui vem para cá. Certo? Aí, a gente vai para a anáfase. Então, o que vai acontecer aqui na anáfase, na telófase? Telófase. Na telófase termina, certo? Então, aqui nós vamos ter a divisão. Então, aqui é a separação da anáfase, vai separar, certo? Então, separa aqui. Aqui nós vamos ter duas células filhas. E aqui nós vamos ter duas células filhas também, tá? Duas células filhas. Aqui ela vai ficar com o Azão. Aqui ela vai ficar com o Bzão, que eu tinha feito de cor verde, né? Com o Bzão. Aqui também, mesma cor, por causa que é uma cromátide irmã, né? E aqui com o Bzão. Aqui embaixo ela vai ficar, o Azinho eu tinha feito de enroladinho, né? Antes lá, Azinho e o Azinho. Aqui
Aqui era só o Bzinho. Aqui, como é igual, vai ficar o Azinho. E aqui vai ficar o Bzinho, tá? Então, no total aqui, nós geramos 4 células, ó. 1, 2, 3, 4. Lembra como é que era a nossa célula lá no início? A nossa célula lá no início, deixa eu ver se eu vou depois eu trago aqui pra frente. Ela era assim, que eu desenhei pra vocês. Assim, 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 que eu vou substituir o vermelho lá, porque o meu vermelho já era, tá? E assim, certo? Então, agora, isso era a minha célula com 4 cromossomos. Agora, eu gerei, dessa célula com 4 cromossomos, eu gerei 4 células com a metade do número de cromossomos. Por isso que ela é equacional. Eu gerei 4 delas, tá? 4 com a metade. Beleza? Então, isso aqui é a meiose 2. A meiose 2, ela é igualzinha à mitose. Então, se vocês dominam bastante a mitose, vocês já vão saber fazer a meiose 2, porque ela é igual, tá? E a meiose 1, a única diferença é que, ao invés de ter os cromossomos eles ficarem alinhados reto, um embaixo do outro, eles vão ficar alinhados com os cromossomos homólogos. Então, azão é alinhado com azinho, Bzão alinhado com Bzinho. A única diferença é essa. As fases são as mesmas, graças a Deus, porque já pensou um monte de nome diferente. Então, as fases são as mesmas, tudo certinho, tá? Agora, eu só vou colocar um macetezinho para vocês aqui no quadro em relação à meiose 1, tá? Porque tem umas fases ali que eu criei um macete para ser mais fácil de vocês entenderem o nome delas, tá? Que é, na verdade, é dentro da prófase 1 que acontece tudo isso e é bem importante. Por que que é importante? Porque é dentro da meiose 1, especificamente dentro da prófase 1, tá? Da meiose 1, que vai acontecer a variabilidade genética. Ou seja, se todo mundo que existe é diferente, tá? Isso se deve à meiose 1, a prófase 1 lá na meiose 1, tá? Que é onde acontece a troca dessas informações genéticas, tá? Que eu já vou colocar aqui para vocês como é que funciona, e por isso que existe toda essa variabilidade genética. Por isso que existem todas essas mutações também, por isso que existem todas essas falhas genéticas, tá? Então, eu vou apagar o quadro aqui e já retorno com o macete para vocês. Pessoal, então aqui tem uma observação, tá? Que eu vou mostrar para vocês então aqui, vamos ler junto. É uma observação importante. Então, durante a prófase 1 da meiose, tá? Da meiose, isso não está acontecendo na mitose, é só na meiose, só na origem dos gametas, tá? Acontecem trocas de material genético entre as cromátides não irmãs, tá? Então, a cromátide irmã é aquela que é o clone daquela que foi duplicada. A não irmã é aquela do cromossomo homólogo, né? Então, aqui, então, por exemplo, azão com azinho, é a troca entre essas. Já vou fazer a imagem aqui, vocês já vão entender. Dos cromossomos homólogos, tá? A prófase 1 é dividida em 5 subfases. Quais são essas subfases? Leptóteno é a primeira, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, tá? Todo nome é bem fácil aí para vocês decorarem, tá? Aí, o que a prof fez? A prof colocou essas fases aqui numa mão esquerda, por isso que eu coloquei o reloginho ali, ó, porque geralmente a gente usa o relógio na mão esquerda, tá? Para vocês começarem a primeira fase pelo dedinho, a segunda subfase pelo outro anelar do anel, tá? A terceira pelo dedo feio, que a gente usa só para situações de emergência, né? Quando a gente tá bem ofendido. O 4, que é o indicador, né? Que a gente usa para indicar alguma coisa, para apontar alguma coisa. E o 5 que a gente usa para dizer beleza, tá joia? Então, essas são as 5 fases. Então, o que acontece aqui? A prof vai colocar aqui para explicar as fases aqui para vocês. Deixa eu desentortar um pouco o meu negócio aqui. Aí, que é o que me interessa, são as fases e a mão. Então, o que vai acontecer? Nessa fase aqui, que é o leptóteno, tá?
Os cromossomos, eles estão duplicados, porém finos. Deixa eu ver azul que é melhor. Cromossomos duplicados, porém finos. Cromossomos duplicados e porém finos, tá? Mas com início de condensação. Aí, deixa eu colocar aqui, com início de condensação. Início de condensação. Eu coloco dessa forma. O anel que a gente casa, tá? O dedo que a gente casa é esse aqui, é o esquerdo, tá? Esse aqui, ele tá próximo desse. Então, a gente vai por fases aqui. O zigóteno, aliás, o leptóteno, que é a primeira fase, que é o número 1 aqui, ó, ele é o cromossomo tá duplicado, porém fino, com início de condensação. Então, ele tá tentando, sim, ele tá enrolado, ele tá enrolando a relação, tá? Ele tá enrolando a relação, tá com início de condensação, o início de querer ter uma vida conjugal, tá? Aí aqui, por isso que eu coloquei esse dedinho aqui, que é próximo do anel de casamento, tá bom? Ó, a prof fez as unhas, ó, deixa eu exibir. É, porcaria, tá? Próximo anel. Então aqui estão duplicados, porém fino com início de condensação. Estão se enrolando aí para casar, tá? No zigóteno, os cromossomos pareiam-se. Aliás, se ligam. Formam tipo uma aliança, tá? Por isso que eu vou colocar aqui para lembrar vocês que a fase 2 é da aliança, é onde os cromossomos eles vão se ligar, eles vão se juntar. Então, no leptóteno eles estão só no lelé, estão só se enrolando, estão só ali, né? Início de condensação, estão se enrolando, estão se conhecendo, tá? E no zigóteno vão formar uma aliança, vão se juntar, certo? Deixa eu ver aqui o que o prof colocou ainda Tá. Essa aliança aqui, o nome dela é complexo sinaptotênico. Olha que nome legal. Sinaptotênico. Então não é uma coisa fácil, o casamento é uma coisa complexa. Então a aliança é símbolo de alguma coisa complexa. Que complexos? Complexo sinaptotênico. É a segunda fase, a fase que tem o anel aqui, tá? A gente chama de zigóteno, certo? Aí no paquíteno é o que interessa. Então aqui estão se enrolando, estão finos, estão se conhecendo, tá? Tá no lelé, no leptóteno, no lelé, vai, não vai. No zigóteno, então, vão se unir, tá? Formando uma aliança. Casamento é complexo, por isso complexo sinaptotênico. E no paquíteno é esse dedo aqui. Aí vocês pensam o que vocês quiserem. O que vai acontecer no paquíteno? Tá? No paquíteno, os cromossomos, vai acontecer o crossing over. O que é o crossing over? É exatamente o que vocês estão pensando, tá? Então aqui vamos supor nós tínhamos ali o azão, e aqui nós tínhamos o azinho, certo? Eles dois, eles vão se juntar, vou colocar aqui o azão, e aqui eu vou colocar o azinho, estão vendo? E eles vão formar, nessa junção aqui, eles vão trocar as perninhas. Esse aqui vai ficar com essa perninha preta. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui. Agora eu vou colocar aqui. Esse aqui, ele vai ficar com esse pedacinho da perna preto. E esse aqui, que era preto,
vai ficar com esse pezinho aqui verde, tá? O nome dessa bolinha que vai originar aqui na hora da troca disso aqui é quiasma. Quiasma. Por quê? Porque na hora que eles fazem o paquíteno, tá? Com esse dedo aqui, dá uma falta de ar que você lembra, ai, quiasma. Olha que horrível essa bobeira, esse macete, mas funciona, tá, gente? Funciona, tá? E daí, então, por ser quiasma, é a falta de ar, tá? Falta de ar, por quê? Porque eles trocaram informação. Eles finalmente trocaram as informações genéticas aqui nesse crossing over, tá? E acontece no paquíteno, tá bom? Então, é assim que funciona. No diplóteno, acontece o quê? Depois do casamento, sempre vão ter aquelas pessoas que vão dizer, eu disse para você não casar, eu disse para você que ia ser difícil, eu disse para você sempre dizer sim para tua esposa e não dizer nunca não, eu disse para você deixar sempre ela dizer a última palavra, tá? Eu disse, de diplóteno, tá? Acontece o quê? Uma leve, né, separação aí entre eles, tá? Separação. Como não obedeceu, como não ouviu o conselho dos padrinhos do casamento, acontece uma leve, tá? Leve separação dos cromossomos. E isso acontece na vida real, tá? Então, depois do casamento, depois tiveram o rala e rola ali do paquíteno, tiveram filhos, tiveram tudo. Depois que vem os filhos, acontece toda aquela parte de mistura de gene, veio o filho, acontece realmente uma leve separação dos cromossomos. Por quê? Porque acontece tudo aquilo que vocês ainda não talvez a maioria de vocês não está vivenciando. Os filhos, dívidas, a casa. Então as pessoas muitas pessoas dão conselho e avisaram, né? Eu disse para você, diplóteno, leve separação dos cromossomos. Começou a dar uma crise de relacionamento aí entre os cromossomos e deu uma leve separação. E na diacinese, que é o poligar, tá? Então aqui tá namorando, tá? Uma leve enrolação, uma condensação dos cromossomos. Aqui acontece a aliança entre eles com o complexo simonatotênico, tá? Que é a parte da aliança que forma. Nesse aqui é a troca de informação, tá? Então os dois eles se enroscam ali, quiasma, tá? Fazem a parte do crossing over, trocam as informações. O diplóteno, eu disse para você fazer as coisas, não casar, tá? Tudo aqueles conselhos que eu disse com o indicador. Então, é o diplóteno, que é a leve separação dos cromossomos, é quando está acontecendo as DR e as coisas erradas, que depois de uns 5, 6 anos de casamento acontece, é normal. E a diacinese, que é esse aqui, tá? O que aconteceu? Separaram, bora, vida pra frente, vida que segue, tá? E bora lá para a parte da meiose 2, que é a segunda fase, então, dessa divisão da meiose, tá? Então, deixa eu só ver aqui como é que eu coloquei. Cromossomos homólogos separados. Homólogos. Parece, né? Separados. Aí tem duas coisas, né? Depois da separação do casamento, você pode ficar curtindo uma fossa ou partir para uma vida nova, né? No caso da meiose 1, você parte para uma vida nova. Então, beleza, não deu certo, tranquilo, é a última fase aqui, que é a diacinese. Dias melhores virão, tá? Então, é a última fase aqui, partiu meiose 2. Dias melhores virão. Separou, vai fazer o quê? Né? Então, de diacinese. De eu disse. Que é isso aqui. Eu disse. Opa, eu disse.
Paquítino, eu duvido que é a que mais vocês lembram, que essa aqui do crossover troca de material genético, tá? Do quiasma também vocês vão lembrar bastante, né? Falta de ar ali, né? No caso do quiasma, é o que acontece? É na hora que forma o rala e rola ali das cromátides não irmãs, tá? Zigóteno, então é a aliança, é o casamento, é complexo sinaptotênico, tá? E que é o que une, tá? Os dois aqui, que é o que vai unir os dois. E o leptóteno, então, são os cromossomos duplicados, porém finos. Então, pensando em casar, tá? É muito tosca essa comparação da professora, mas juro pra vocês que funciona. Se um dia vocês precisarem para o vestibular, para um concurso, alguma coisa, vocês vão lembrar bem mais fácil lembrando para a mão de vocês. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, tá? Então aqui tá começando a se condensar, tá pensando, lelé, só no lelé, levando a noiva aí no lelé. Aqui casa, complexo, casamento é complexo. Tem uma aliança que gruda os cromossomos homólogos, certo? É complexo. Que complexo é o casamento? Complexo sinaptotênico. Paquíteno. O que acontece aqui? Rala e rola entre os cromossomos homólogos. Troca de informação genética, crossing over. Tudo vai acontecer aqui, tá bom? Que é no paquíteno. Também vai ter quiasma, falta de ar aí nesse paquíteno, certo? Aí nós temos o diplóteno, que é eu disse que não ia dar certo. Eu disse que tinha que fazer. Eu disse o quê? Diplóteno, que é o quê? Leve separação, é quando começa das crises do casamento. E diacinese, beleza, dias melhores virão, separou tudo, já separou e partiu para meiose 2, partiu para um novo casamento, uma outra relação. Tá já? Então, sobre meiose seria isso, minhas costas já estão doendo, espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, revejam o vídeo e qualquer dúvida me peçam, que daí eu explico pessoalmente para vocês. Tá já? Beijinho, até!